Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric. Qualidade, tradição e inovação. Essas três palavras são corriqueiramente associadas à empresa Mitsubishi Electric, multinacional centenária, reconhecida no segmento de automação industrial. Muito disso se deve ao fato de ter sido fundada no Japão e seguir à risca preceitos da cultura desse país. É sobre isso a edição do Mabcast de hoje. Não saia daí! Bem-vindas e bem-vindos ao Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e nessa edição a gente vai falar sobre a cultura japonesa como base para a qualidade em tudo que a Mitsubishi Electric faz. Não só produtos e serviços, mas todo o modus operandi da empresa. Quem está com a gente aqui no estúdio hoje é o Rafael Alboredo, ele que é gerente de operações e logística da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem, Alboredo? Tudo bem, Mafê, é um prazer estar aqui, obrigado. A gente que agradece. E também aqui na minha frente a Natália Gandur, ela que é analista de qualidade da Mitsubishi Electric do Brasil. Bem-vinda. Obrigada, Mafê. Bom, eu queria começar com um pouquinho de história. Em 1870, um homem chamado Yataro Iwasaki fundou a primeira empresa do grupo Mitsubishi. E aí, no decorrer dos anos, ela foi se desmembrando em diferentes frentes e em 1921 foi criada a Mitsubishi Electric Corporation, a partir de uma fábrica de motores elétricos para navios de longo curso. Isso ocorreu na cidade de Kobe, no Japão. Então a gente viu que o DNA de inovação sempre acompanhou a empresa, que correspondia ali aos avanços desse período de industrialização. Eu queria que comentasse aqui para começar o Alboredo. Vamos lá, Alboredo, fala um pouquinho sobre esse começo aí da Mitsubishi Electric. Sim, historicamente, né, a gente consegue perceber que lá no início, em 1870, como você mencionou, inicia então a empresa através do ramo de navios, né? E o Yataro, ele é muito visionário, então ele começa a criar uma superpotência de modo que fique até difícil de controlar isso. Então, depois da Segunda Guerra, você tem uma ordem para você dissociar todas as empresas grandes, industriais no Japão, dividindo em várias pequenas empresas. Então, o tamanho da empresa ela já estava de uma maneira que teve que se dissociar, né? Dividindo em diversas, onde então a Mitsubishi Electric foi um braço que seguiu. E no final das contas, isso foi bom para cada uma das empresas diferentes, né? Então você tem a Mitsubishi Electric, diversas outras que seguiram seus próprios caminhos, né? Então o que chama a atenção justamente desse preâmbulo feito aqui é que uma pessoa conseguiu criar uma superpotência de modo que, mesmo sendo dividida, elas continuaram caminhos longínquos, inclusive, como é o caso da Mitsubishi Electric, que é uma empresa já centenária, né? Então, chama atenção justamente a dedicação, a organização que houve na época, né? E principalmente passado problemas de desastres naturais, problemas como a Segunda Guerra, que todo mundo sabe que a história conta, problema da Guerra da Coreia, que aconteceu também ali em 1950. Então, diversos fatores ainda que destruíram, né, boa parte do crescimento que a empresa teria na época, não foram suficientes para frear o crescimento, né? Então, basicamente, é um trabalho de dedicação, é um trabalho de uma vida, realmente, que foi colocado ali naquele período que foi bastante importante para a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Então, é legal mencionar isso e entender um pouco dessa história que foi colocada na época, né? Então a gente viu essas divisões, só que ao mesmo tempo mantendo ali um padrão, né, de qualidade que vem do Japão. Exatamente. E assim, na verdade, esse padrão de qualidade, né, esse sinônimo que foi criado, né, que tudo que é japonês tem uma qualidade, é basicamente por conta de um cenário de um país que passou por situações que nenhum outro país talvez tenha passado. E ainda passa, né? Então, assim, como eu vou fazer até um link com outro episódio que foi realizado, né, a respeito das dificuldades que a gente teve lá por conta da falta dos componentes, especialmente na pandemia. Por quê? Porque basicamente, além de tudo isso, você tem desastres naturais associados a isso. Então, a cultura japonesa e a cultura de qualidade, comprometimento, dedicação, ela se dá também à questão natural. Né? Não é uma questão tão somente econômica ou porque os japoneses são diferentes do resto do mundo. Não, na verdade, se não há uma unidade nacional
para você conseguir reerguer-se depois de tantos problemas, tanto econômicos, guerras e naturais, você não consegue basicamente seguir adiante, né? Então são fatores extra-econômicos que ainda assim ajudam as pessoas, a comunidade a seguir adiante, né? Então, novamente, né, você tem ali uma questão de guerra, né, onde o Japão foi devastado e ainda assim você tem um padrão contínuo e muito rápido de recuperação, né? Resiliente, que por mais que hoje esteja mais em alta a palavra, mas é uma coisa que teve que ser utilizado na época, né? E abrindo um parênteses até para quem está nos ouvindo, tem a Mitsubishi Motors, que muita gente associa achando que é o mesmo dono e não é, né? Que foi nesse desmembramento. Exatamente. Aí. Bom, Natália, por que faz toda a diferença a empresa ter nascido no Japão? O Arboredo já falou aqui um pouquinho pra gente, né? Não tem como nós falarmos sobre qualidade, sobre gestão de qualidade sem mencionar o Japão, é impossível. A maioria das ferramentas que a gente utiliza hoje da qualidade, elas foram criadas justamente na reestruturação do país após a Segunda Guerra. O CCQ, por exemplo, né, que são os Círculos de Controle da Qualidade, eles foram criados nessa reestruturação, onde constantemente era analisada a economia do país, de todos os países, e eles encontravam meios de se erguer, de subir ali, depois de toda a tragédia que ocorreu. Então, toda a resiliência, todo o comprometimento, toda a determinação, todo o foco que eles usaram para se erguer, eles transformaram isso em ferramentas que até hoje a gente utiliza. Com certeza, uma capacidade de superação enorme. Exatamente. Inclusive, você falou aí do pós-guerra, né, de tudo isso que aconteceu. Eles criaram o método 5S, né, para ajudar as empresas a se recuperarem da crise. E são 5 palavras que em japonês começam com a letra S e tem as traduções. Seiri é utilização, seiton é organização, seiso é limpeza, seiketsu é padronização e shitsuki é disciplina. Já peço perdão para alguém do Japão que esteja ouvindo aqui, eu não sei se são essas as pronúncias mesmo. Natália, como que você percebe aí esses guias no trabalho na Mitsubishi Electric? O 5S ele tá bem intrínseco no nosso dia a dia. Não tem como a gente falar de 5S sem explicar um pouquinho da origem dele, né? Tanto o 5S como o CCQ, que eu comentei com você, que são aquelas reuniões que acontecem diariamente para se atualizar sobre todos os processos, assim como o diagrama de Ishikawa foi criado pelo Ishikawa, pelo japonês Ishikawa. E o 5S a gente pode trazer ele tanto na nossa rotina de trabalho quanto na nossa vida pessoal também. Se a gente tem um ambiente que ele é organizado, que ele é setorizado, que ele tem toda uma estrutura para aquele trabalho ser executado, e a gente tem um profissional focado, um profissional determinado, é impossível que esse trabalho ele não seja bem executado, que a gente não tenha o mínimo de desperdício possível. E essa é a essência do 5S. A gente ter um ambiente todo pronto, nós temos profissionais completamente prontos para executar esse trabalho sem nenhuma intercorrência. Então, se a gente traz até para nossa vida pessoal, o 5S, ele nos ajuda em muito, né? Você aplica na vida pessoal também, Arboredo? Sem dúvida. Na verdade, eu acho que o grande ponto aqui é a questão procedimental, né? Então, assim, quando a gente fala de uma cultura, né, ou de um país que passou por aquilo que a gente já comentou aqui, você precisa ter o mínimo de procedimento e organização, né? Ou seja, você precisa reunir todas essas características de modo que você consiga, então, alavancar qualquer que seja o negócio, né? Então, a aplicabilidade para a nossa vida, né? Claro que acho que não de uma maneira direta, você vai ficar pensando em ter 5S o tempo inteiro, né? Mas acho que para a vida de qualquer um é importante você conseguir reunir o máximo possível das características de cada uma dessas características que você acabou de mencionar, para que a gente consiga viver melhor. Ninguém está dizendo que isso é um aspecto coach que vai te ajudar a ter uma vida maravilhosa, mas no mínimo é uma questão mais organizada, né? Mais procedimentada, ou seja, que você consiga trabalhar melhor com riscos e etc. Então, acho que sem dúvida nenhuma é extremamente aplicável ao nosso dia a dia. Mas olha, quando eu vou arrumar o armário, eu lembro da Marie Kondo. É Marie Kondo que fala? Isso. Eu lembro dela, assistindo aos vídeos, lendo o livro. É um procedimento ali perfeito de arrumação mesmo que vem do Japão. E é 5S na veia, né? Não, 5S na veia. E assim, no final, por exemplo, é tão interessante essa padronização que o Japão tem, a Mitsubishi Electric Corporation tem várias fábricas no Japão.
Japão, né? E você vai em uma fábrica que está em uma cidade que tem uma distância de 400 quilômetros de outra e as fábricas são exatamente iguais. Não tem como fazer isso de uma maneira que não seja procedimental, né? Eu trabalhei em empresas europeias e não era assim. Ninguém está dizendo que, obviamente, a qualidade não seja também boa, mas é fato que existe um procedimento muito claro e detalhado para que rode da mesma maneira em ambos os locais, né? Perfeito. Bom, Natália, o Alboredo falou no começo ali do nosso bate-papo, ele usou o termo melhoria contínua, que é algo que está muito presente na cultura da Mitsubishi Electric, e tem uma palavrinha para isso, que é a Kaizen. E, inclusive, está associado ao logo da Mitsubishi Electric, né, que é Changes for the Better. Gostaria que você falasse aqui para a gente que iniciativas existem na empresa para que ela siga sempre em evolução, né, primando pela qualidade dos produtos. Nós temos hoje vários processos que eles lidam do começo ao fim. Então, desde antes de um cliente se tornar cliente nosso até o pós-venda, a qualidade ela atua em vários processos auxiliando esse fluxo, né? Então, por exemplo, né, antes do cliente se tornar cliente. Então, qualquer pessoa, quando entra em contato conosco, seja via site, seja via e-mail, existe uma pessoa da qualidade analisando esses comentários, analisando esse pedido de suporte, de ajuda, acompanhando todo esse processo até o fim, se foi respondido, quanto tempo demorou para ser respondido, avaliando a satisfação desse cliente após essa resposta. Então, isso logo de início, sem esse cliente ser nosso cliente ainda. Então, já é uma garantia da qualidade de uma pessoa que nem tá ali com a gente ainda no nosso dia a dia. Aí, após isso também, né, a gente tem um controle muito forte da qualidade do produto, né? Não tem como falar de qualidade sem falar de qualidade de produto, que é o coração da gestão da qualidade, né? Então, assim, o nosso número é irrisório, é muito, muito baixo, mas mesmo assim não significa que a gente não tenha que ter um controle. Então, a gente tem um controle muito forte de todos os relatos que nós temos de falha no produto, embora seja muito pequeno. Nós acompanhamos isso do começo ao fim, nós reportamos isso para o Japão. Então tem todo esse processo também. E além disso, mesmo sendo um número pequeno também, a gente faz o acompanhamento das devoluções. Se há uma devolução, a gente tem que entender o porquê que houve. Então a gente vai a fundo, entende a causa raiz que levou esse produto a ser devolvido ou no processo e a gente faz os ajustes necessários. Então, com todo esse controle que a gente tem antes, durante e depois, os nossos números de qualidade são assim excelentes e os processos eles acabam, como a gente cerca todos eles, acaba que as ocorrências são bem pequenas, né? Então, a melhoria contínua tá nisso, né? Então, uma vez que eu tenho uma falha e que eu atuo para que ela nunca mais aconteça, com o tempo é quase impossível dela acontecer, né? Então, são as 3 frentes assim que a gente divide: qualidade de produto, qualidade de processo e satisfação dos clientes. Vocês fazem acompanhamento da concorrência para ver como é que são os números do outro lado? A gente tem um acompanhamento bem nosso, assim. Acho que também faz parte até da cultura japonesa, né, Alboredo? Da gente olhar sempre muito o nosso, assim. Eu quero fazer bem, eu quero fazer com excelência, entregar com qualidade aquilo que eu me propus para entregar. É a questão até de se superar e não Isso. Pensar no trabalho do outro, né? Mas sempre... Exatamente. Se eu consigo entregar com excelência aquilo que eu me proponho a fazer com qualidade, eu acabo nem me preocupando com o número do concorrente, que certamente o nosso acaba sendo melhor pelo controle que a gente tem. Muito bem. Alboredo, a Mitsubishi Electric teve sua primeira filial no Brasil há 10 anos. Queria que você contasse pra gente como é que foi implementar a cultura japonesa num país que é tão diferente, né, do Japão. Bem, dos 10 anos eu estou há 8, né? Eu faço 8 anos agora no próximo mês, então assim, eu já tô Já é de casa, né? Já tenho uma estrada relevante, né? Bem, eu não acredito que a gente tenha conseguido alavancar isso tão somente porque a qualidade do produto fez isso, né? Eu acredito muito nas pessoas que estavam ali. Então, assim, nós tivemos grandes figuras que eram da matriz, estiveram aqui por um período, né? Que iniciaram esse processo de estruturação da empresa. E nós tivemos as figuras que, inclusive, todas já passaram aqui, né? Então, nós tivemos o André Shimura, nós tivemos o Fabiano Lourenço, nós tivemos o Thiago Turcato, que está, inclusive, antes ainda de ser realmente uma filial, né? Quando era uma empresa ainda subsidiária, né? Exatamente, né? Então nós temos o Hélio. Então assim, eu acho que são figuras, né? São pilares que eles estão fundamentados desde o início,
claro, né? Eu também entrei ali naquele e-mail. Então, eu acho que no final das contas foi um mix onde você reúne essa agressividade, né, no bom sentido brasileira, né, desse povo que é um povo realmente um pouco mais adaptado a um ambiente de risco econômico, político, né? Então você tem pessoas que são mais adaptadas a isso e colocando um componente de disciplina extrema, planejamento, que é algo que culturalmente a gente, como pessoas mesmo, né, a gente não tem uma cultura de fazer um planejamento muito longo. Geralmente você tem um planejamento curto, talvez médio, né? Mas a gente chega no Brasil, a gente começa a trabalhar na expansão da marca com solicitações de planejamento de 5 anos à frente. Então são coisas que a gente teve que adaptar na nossa realidade e trabalhar com muita diligência, muito comprometimento e muita dedicação, né? Então, no final das contas, eu acho que são componentes que fizeram com que a gente conseguisse chegar mais longe, né? E chegar onde a gente está hoje, né? Então, o Fabiano, inclusive, demonstrou aqui, né, nos resultados de 2022 os percentuais de crescimento, né? Então, acho que ninguém consegue fazer isso tão somente porque o produto é bom e ele se vende sozinho. Não, é trabalho muito duro, adaptabilidade com relação à cultura que a matriz quer que seja instaurada, com algumas inserções da cultura brasileira, das pessoas que aqui estão, né? Que hoje o quadro é composto majoritariamente por brasileiros, né? Claro. Uhum. Você citou aí o Fabiano, ele tem olhos azuis, né? Ele não tem nada de japonês. Fabiano Lourenço, presidente da Mitsubishi Electric aqui do Brasil, tem um quadro de 99% de brasileiros. Natália, como que a Mitsubishi Electric, então, consegue manter aí o padrão cultural japonês, sendo que é uma empresa majoritariamente de brasileiros? Outro foco também das ferramentas da qualidade é que a liderança, ela primeiro assuma essa responsabilidade e aí, pelo exemplo, os colaboradores, eles tornem isso real no seu dia a dia. Então, a melhor forma de fazer isso é quando a liderança, ela assume essa responsabilidade, ela torna isso como verdade, como ali no seu dia a dia, e pelo exemplo, o colaborador, ele passa a fazer isso também. Alboredo, aqui em off você estava contando pra gente que praticamente todo ano você faz sua visitinha ali no Japão. Compartilha com a gente um pouco das histórias que você já vivenciou lá, qual que é a sua experiência nesse país? Bem, eu tenho diversas histórias aqui, até estava, na verdade, tentando lembrar de algumas aqui, mas eu acho que eu tenho uma história impactante, né, que é da minha primeira visita, né, então eu tive um treinamento no início, em 2016, salvo engano, onde nesse treinamento tinham diversas pessoas de diversas nacionalidades e nesse treinamento você tinha que dizer com alguns tópicos ali, como é que você acha que a sua cultura foi construída, a partir de quê, né? Por que você acha que o Brasil tem essa cultura mais acalorada, mais amiga, braço estendido? Basicamente por causa de clima, isso, aquilo outro. Então você vai colocando alguns pontos ali, né? E eu fiquei bastante impactado com as diferenças culturais e especialmente, obviamente, porque eu estava ali, com que os japoneses entendiam o porquê que a cultura deles era daquela maneira, né? E foi tudo aquilo que a gente já conversou aqui, né? Então foi desastre natural, guerra, eles estarem numa ilha, a questão da quantidade da população, isso me chamou muita atenção. Falei, nossa, realmente eu nunca tinha imaginado isso, né? Então a cultura ela é baseada em alguns fatores que nós brasileiros nunca iríamos imaginar, né? A gente não tem desastre ambiental aqui, por exemplo, né? Então isso é uma questão realmente que me impactou, né? O que é de curioso, assim, eu acho que primeiro eu peguei um terremoto lá, né? Então assim, foi interessante, né? Olha, interessante a palavra que ele usou. Não, foi interessante, assim, foi realmente interessante, assim, eu acho que sabe aquela coisa que você não consegue entender muito bem o que tá acontecendo? Foi isso que eu senti na hora, né? Eu só vi ainda tava no hotel, não tinha ido pro headquarter e o meu terno tava balançando na parede, né? Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, eu vi um terno balançando e eu olhei para baixo, as pessoas estavam caminhando normalmente, né? Corriqueiro para eles. Corriqueiro, normal, né? Então, assim, isso foi um fato curioso. E outra coisa é você tentar se ajustar, né? O brasileiro tem isso, né? Então, isso até remete um pouco à pergunta que eu respondi agora há pouco. O brasileiro tem essa questão de adaptabilidade, né? Então, eu cheguei lá, eu queria atuar da melhor maneira possível, né? De acordo com aquilo que eles acham interessante na cultura deles. Então, aquela coisa de você ir para um jantar e
não saber exatamente o que você tem que fazer, né? Então, as primeiras vezes... Hoje, claro que eu já tô mais habituado, mas no começo, e aí? Eu posso comer, não posso comer? Eu espero? Eu como com a mão direita? Como com a mão esquerda? O que eu faço, né? Então, você fica meio que olhando pra galera primeiro o que tá acontecendo pra então você... Então, mas, enfim, ir pra lá, realmente, assim, culturalmente é um banho, assim, de cultura. Eu, pelo menos, gosto de pensar assim, né? Eu adoro ir pra lá, eu adoro mergulhar realmente naquilo que eles têm pra oferecer. E quando eu volto pra cá, eu volto ainda mais feliz, né? Que realmente a gente tem... O Brasil é um país, assim, ímpar, né? Porque a gente pega um pouquinho de tudo, né? A maior comunidade japonesa fora do Japão é no Brasil, né? Então, é interessante isso. Mas ir pro Japão realmente é um presente aí, sempre é muito bom. E você sempre foi muito bem recebido lá. Isso é um padrão que eu não vejo em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil, né? Então, lá não tem nenhum lugar que você frequente que você não seja atendido com um sorriso no rosto. Nenhum. Isso realmente chama atenção. E outra coisa interessante, você pode navegar por lá, você pode andar e se pedir ajuda, você vai ser ajudado, né? Não vai ser aquela coisa, será que ele tá me dando a informação correta? Não. Você vai ser ajudado, alguém vai estar ali, vai tentar de alguma maneira, mesmo que não fale inglês, mas, né, hoje com recursos de tecnologia você consegue se virar de alguma maneira. Então isso é interessante, você se sente muito seguro nisso, né? Então isso é muito bom, é muito legal. Muito bom. E Natália, como que é a relação que vocês têm daqui do Brasil, na empresa, com a sede em Tóquio? Vocês têm esse contato contínuo? A gente tem bastante contato, principalmente com Nagoya, né, com a fábrica. Existe uma preocupação muito grande quanto à qualidade dos produtos, né? Então, pensa que os produtos são utilizados em vários países e eles precisam ter um controle de tudo que acontece. Então, a gente tem reportes mensais, né? A gente faz os reportes de todas as trocas em garantia, além de toda atualização de software, atualização de firmware, toda mudança que a gente tem nos produtos, ela é comunicada previamente, é discutido com todos os coordenadores de produto de todos os países. Então, existe uma preocupação muito grande quanto à qualidade do produto e nós reportamos também todas as vezes que há uma troca, por exemplo. Então, além de analisar, emitir os laudos, a gente envia para o Japão, onde eles analisam também o que houve. Se acontece de um ou mais países terem o mesmo defeito no mesmo produto, isso é analisado para entender o que está acontecendo. Assim, o número é muito baixo, como eu já mencionei aqui, né? É muito, muito baixo. Mas quando acontece, às vezes a gente até fala, nossa, acaba sendo até um exagero, né? Tem uma chance de falha de 0,003. Não, para tudo, porque isso é um grande problema. E essa é a diferença que eu sinto também, já trabalhei em outras empresas da Europa, essa é a diferença que a gente sente, né? Se tem uma chance de falha de 0,03, isso é visto, comunicado, é corrigido, existe toda uma preocupação em cima disso, né? E o contato que a gente tem com eles constante é disso, é de atualização dos equipamentos, de reporte, de como os equipamentos estão funcionando. Então tem uma comunicação assim bem próxima. Com certeza, o ouvinte aqui que acompanhou esse bate-papo, quando comprar um produto Mitsubishi Electric, ele vai ver com outros olhos depois dessa... Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então eu queria terminar aqui com tudo que a gente falou. Natália, qual que é o principal aprendizado da cultura japonesa que você carrega no seu trabalho e na sua vida? É o foco, a determinação em tudo que fazem. Então, acho que tudo que a gente se propõe a fazer, se a gente coloca o foco e a determinação que eles colocam, é mais que meio caminho andado. Então, é o que eu levo pra vida, assim. É o foco e a determinação em tudo o que você se propõe a fazer. Aqui, né, a gente até comentado antes nos bastidores, o quanto nós aqui brasileiros conseguimos se adaptar a várias situações, né? A gente vai dançando conforme a música, exatamente. né? E acaba que às vezes a gente perde esse foco, né? E no Japão a gente consegue entender isso, o quanto eles são focados e determinados naquilo que eles se propõem a fazer. Então, a gente já pode levar isso pra vida, né? Aprender um novo idioma, um esporte, enfim, se a gente tem o foco e a determinação, a gente consegue alcançar ali além do que a gente esperava. A famosa disciplina, né? A disciplina. E você, Alboreto? Realmente o que para mim foi impactante é a visão de médio e longo prazo, né? Isso pessoalmente falando, né? Então, literalmente, acho que trabalhar com japoneses, trabalhar até com pessoas que não são
japonesas na Mitsubishi, eu aprendi que acho que não tem essa história de deixa a vida me levar, né? Assim, de fato, você tem que tomar conta daquilo e cabe a você ter responsabilidade, dedicação, enfim, que é o famoso ownership, né? Se você não olhar para você mesmo ou para aquilo que você precisa cuidar com olhos fitos para aquela atividade, eu acho que dificilmente vai dar certo, né? Então, acho que para mim é isso, né? O planejamento é algo que entrou na minha vida muito, assim, né? Hoje, pessoalmente, eu posso falar sem sombra de dúvida que hoje eu sou uma pessoa bem mais planejada, né? Pontual, né? Então, reuniões da Mitsubishi Electric do Brasil não começam, se é 8h30, não começam 8h31. 8h29, começa 8h30. Inclusive, alguns fornecedores, 8h28, o pessoal já tá... Exatamente. Inclusive, assim, a gente teve reuniões com alguns fornecedores, lembro, muito lá atrás, que a gente estava fazendo algumas modificações que, tudo bem, chegou lá 8h45, era 8h30, a gente deixou muito claro, na mesa. Falou, gente, tranquilo, a gente entende, mas assim, aqui é pontual. Então, eu acho que quando você reúne essas características de uma empresa que possui bastante veia japonesa, assim, né, com bastante enraizado nessas questões com seriedade e dedicação, eu acho que faz muito bem para a organização diária. Olha, eu depois dessa entrevista já tive alguns aprendizados e com certeza o ouvinte também já tirou lições preciosas aí para a vida. Alboredo, Natália, muito obrigada, viu, pela conversa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Trabalhar numa empresa japonesa, para quem trabalha com qualidade, é uma honra. Só quem trabalha com qualidade sabe a importância que é trabalhar numa empresa japonesa. Faz toda a diferença e é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto. Obrigado, Mafê. Obrigado, Nath. Realmente é um prazer trabalhar na Mitsubishi, é um prazer representar a Mitsubishi Electric Corporation e é um prazer, eu acho que realmente a gente continuar fomentando essa fama de qualidade, né, de produtos, de cultura, costumes, né, isso realmente é muito interessante. Então, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Já está planejando aí a sua próxima viagem para o Japão? Em novembro, inclusive. Tá chegando. Tá bom. E obrigada a você, ouvinte, pela companhia em mais este Mabcast. A gente se fala numa próxima. Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida. Ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.